Olá, bom dia. Já venho te pedir desde o início aí, curte esse vídeo, dê o seu like aí. Caso você conheça alguém que se interesse por esse assunto, compartilhe, envie para essa pessoa, se inscreva no meu canal, comente. É só você que sugira aí temas para que possamos falar no próximo vídeo. Hoje é um vídeo mais do que importante, parece ser um assunto irrelevante, mas não, é um assunto que está totalmente emaranhado, que tem fortes conexões e conotações com a nossa vida, com a nossa vivência aqui sobre esse plano, sobre esse plano terreno, né? E se eu te perguntasse hoje, né, de início já te pergunto, se eu te perguntasse hoje, você sabe qual é a origem da teoria, né, da reencarnação? Qual que é a origem do reencarnacionismo? O que você me responderia? A grande maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo ia dizer que isso vem do espiritismo, vem de Allan Kardec, que desenvolveu todo esse pensamento com escritura do Livro dos Espíritos e veio daí. E não é. Não é. As religiões, as igrejas fazem nós pensar isso. Que o espiritismo é uma coisa maligna, né? Não estou defendendo se é, se não é. Mas eles fazem a gente o quê? Criar uma visão de malignidade comprovada das teses espíritas, do espiritismo, né? Até porque eu concordo em parte, porque há muita idolatria na ideia espírita, né? Quando você começa a pedir ajuda, aceitar ajuda de várias, né? E eu entendo que há Deus sobre todas as coisas, então Jesus é o único caminho, é o sumo sacerdote, aquele que se fez sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, então não tem precisão de essas interferências, essas coisas todas, né? Concordo com os evangélicos, com os crentes, né? Só que a maioria deles ia pensar o que é isso? Que é uma tese espírita, absurda, sem fundamento, maligna, né? Até mesmo satânica. E se eu te disser que não é? A reencarnação não é dos espíritas, nem de Allan Kardec, nem um trunfo do Livro dos Espíritos que Allan Kardec escreveu. O espiritismo nasceu no judaísmo, ou a reencarnação, melhor dizendo. A reencarnação nasceu no judaísmo. Está mais arraigada com a doutrina cristã, evangélica e dos crentes do que eles sabem e imaginam. Se eu te disser que os judeus ortodoxos acreditam em reencarnação, ortodoxia é os judeus que praticam a originalidade de todas aquelas exigências, 613 normas diárias, mandamentos diários, tanto descrito pela lei de Moisés como do Talmud, de outros escritos da Torá oral e assim por diante. Se eu te disser que daqueles dois ramos religiosos, fariseus e saduceus, sendo que os que mais perseguia Jesus eram os fariseus, não é verdade? Mas entre ali os fariseus e os saduceus eram reencarnacionistas. E eles que têm os originais dos profetas, os originais da Torá, do Pentateuco, Talmud. Se eu te disser que os cabalistas, os estudiosos da Cabala, né, da Cabala judaica, que é o lado místico da Torá, o lado místico das religiões judaicas, são encarnacionistas. Claramente você ia tirar, desvencilhar de sua mente essas ideias do que o encarnacionismo nasceu na doutrina espírita, né? E portanto com tanta coisa estranha e esquisita, ligada até a magia, feitiçaria, que é o que as pessoas têm, é o retrato que as pessoas têm, embora não seja a realidade, certo? Será que as religiões, as igrejas não distanciaram as pessoas de todas essas teses, dessas verdades que eu estou dizendo aqui, que a maioria das pessoas não sabe? Será que não é justamente para mantê-las na escuridão, a cabresto curto? Para mantê-la com dízimos, manter essas religiões, esses líderes com dízimos, ofertas pomposas? O que você me diz? Porque a partir do momento que você fala da tese reencarnacionista, você coloca na mão da pessoa a possibilidade dela salvar-se ou não, dela evoluir ou não, dela ascender para um plano maior, porque a ressurreição também é verdadeira, né? Eu já falei em outros vídeos que são ambas. Então, se você alcança uma evolução com Cristo, né, pela graça, e se torna tal como Ele, não precisa reencarnar jamais. Você ascende, você alcança a luz, né, de
tal forma que você estará guardado, né, reservado num paraíso, no local de descanso, para reinar com ele no futuro. Né? Então você alcançou a linhagem, alcançou a personalidade de Cristo, não tem por que reencarnar. Para que reencarnar? Se você não tem mais o que aprender, você atingiu um tal grau de evolução que você já entendeu tudo, que é o que Jesus vem ensinar. Que também é a física quântica. E a física quântica, é a mecânica quântica. Então, você colocando em suas mãos essa verdade, essa responsabilidade, você não ia precisar mais de líderes, de seguir homens, de ficar sustentando, bajulando homens. Porque você ia entender a verdade. Entendeu? Por isso mantém as pessoas na escuridão. Lembrando que eu não sou espírita, nem pretendo ser. E inclusive eu frequento uma igreja que não é reencarnacionista, mas isso não vai me impedir e nem fazer que eu tenha que ser tapado agora e não posso conversar. Não é verdade? Ah, mas por que você tá lá? Você tem que sair de lá? Não, tô lá porque tem coisas importantes lá, porque vale a pena, porque é interessante. Né? Eu tô falando de uma das coisas, das verdades, que é encoberto pelas religiões e as igrejas. Mas e outras coisas que tem de grande valia lá? O problema é que a tendência das pessoas é ela jogar no tudo ou nada, 8 ou 80. Né? A pessoa ou ela fica fanática, louca na religião, tapada, ou ela sai da religião. Não, nenhum dos dois. Você tem que reter o que é bom. Né? Como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Né? Então, é como que você estudar de tudo, provar de tudo e reter aquilo que é bom. Nós vamos ver aqui um embasamento bíblico para isso que eu estou dizendo. Né? Que as igrejas e religiões escondem das pessoas. E você vai ver que você talvez nunca tinha prestado atenção nisso. Né? Se você gosta de assunto relacionado à espiritualidade de Bíblia, você vai falar, meu Deus. João capítulo 9. Cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que pergunta. Talvez você que é evangélico, é crente, já leu aqui dezenas de vezes essa passagem e nunca deu esse estalo. Né? Você nunca prestou atenção no que está falando aqui. Quem pecou? Este mesmo? Vai, como ele pecar? Para nascer. Olha, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Ué, mas como que ele ia pecar antes de nascer? Ele ia pecar na gravidez? Não, mas não tem como. Até mesmo a igreja católica e as religiões reconhecem que antes do nascimento não tem como pecado. Até o pecado original, né, que é a teoria católica, é depois do nascimento. Então como assim que ele ia pecar? Quem pecou, este ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Pecou antes do nascimento. Né? Como é que pode? Ele pecou para que ele nascesse cego? Jesus respondeu. Você vê que Jesus aqui, como era judeu e sabia da tese reencarnacionista judaica, que os judeus acreditam e aceitam na reencarnação, isso é fato, isso é óbvio. Né? Apesar que eu trago essa possibilidade, a tese de que nem todos precisam ficar reencarnando, não. Deus me livre, seria o fim do mundo. Seria um verdadeiro inferno. Você ficar reencarnando, passando as mesmas privações e sofrimento de criança. Até desenvolver de novo. Não, você alcançou um desenvolvimento, entendeu a física quântica. Entendeu as palavras de Jesus, que é a física quântica. Perdeu os ódios, as invejas, as vinganças. Né? Não tem porquê. Você vai aprender mais o quê? Você tem que ir para outro plano. Mais evoluído. Então Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convenhamos, se a reencarnação não existisse, e diante dessa pergunta Jesus certamente não repreenderia? Jesus não daria uma resposta, não tem como, a reencarnação não existe. Não, Jesus se calou ante aquela pergunta. Só disse o quê? Que não foi ele nem os pais, mas para que manifestasse a glória de Deus. Nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos
com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Eu penso que por isso aqui já dá para entender que Jesus não refutou as teses reencarnacionistas, que até hoje os judeus acreditam. Até hoje. Beleza? Os estudiosos da Cabala acreditam. E outra coisa também, Jesus disse que antes daquele dia, que é o dia do fim, enviaria o profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos. Né? E depois, quando João Batista veio, ele disse: esse é o Elias que havia de vir. E João Batista disse que ele não era o Elias. Como que funciona isso? Como que discerne isso? É porque certamente Elias veio na personificação, na forma de João Batista. Porque não tinha como Elias voltar adulto, como ele foi. Ele teria que voltar como homem. Né? E o que certamente aconteceu. Aí os crentes evangélicos, né, vão dizer assim: não, mas Jesus falou isso, as profecias falaram isso, que Elias iria voltar, porque veio no mesmo espírito, na mesma força e tal, mas daí seria igual, mandaria alguém igual a Elias, não que o profeta Elias voltaria. Você não acha muito forçado demais? Vamos falar agora com os olhos abertos, sem tentar mascarar, tentar puxar peixe para nossa sardinha. Você não acha forçado demais falar que era só, não, era o mesmo espírito, a mesma vocação de Elias, por isso falou que enviaria. Então ele não falaria. Alguém que é parecido não é aquela pessoa. É só parecida. Quantas pessoas semelhantes não tem? Se ele falou que enviaria o profeta Elias e que João Batista era Elias, é porque era. Será que é difícil aceitar isso? Se o cara chegou ali e falou: mestre, quem pecou, este ou o pai dele? Para que ele nascesse cego. Ele mesmo pecou ou o pai? Não, nenhum dos dois. Então, naquele caso, não teria sido. Né? Mas para que manifestasse. Lembrando que nos erros, em todo mal, em toda obra maligna, do lado escuro, de todo lado maligno, há algo de bom. Em todo mal, há um aprendizado por bem. Então, nas obras do próprio Satanás, vamos dizer assim, Deus acaba transformando em obra e em benção. Né? Quantas vezes você já viu algo de ruim, de mal, de problema, de uma grande briga virar uma grande amizade? De um grande problema virar uma reconciliação posteriormente? Né? Vi uma luz através de um problema que aconteceu. Sem aquele problema não teria havido aquela consequência. Né? Um sócio roubando do outro. Há um rompimento ali, há um problema sério e o outro cresce, desenvolve. Porque teve aquele rompimento. Então há maus que vêm para bem. Né? Então pode ser o quê? Que Jesus quis dizer que não era por causa do pecado, do erro. Embora pudesse ser. Mas que naquele caso, o principal ali a ser observado era a manifestação da glória de Deus. Era o fim. Não tinha que jogar na cara dele se ele pecou, se veio cego porque pecou. Não era esse o fato principal. O foco era que aquela cegueira dele era para que manifestasse a glória de Deus. Né? Então pense nisso aí mais uma vez, analise. Né? O interesse de quem é tirar a responsabilidade da própria pessoa, de desenvolver, de iluminar-se, de buscar o bem, que a evolução está nas mãos de cada um, e colocar nas mãos não sei de quem. Né? Que quando os líderes religiosos tira esse pensamento, né, que vem dos judeus, né, não é dos espíritas, como a maioria pensava ao ouvir esse vídeo, vem dos judeus. Será que não quer colocar justamente a sua dependência dele, do líder, do chefe religioso, para que você fique ali obsequiando, né? Para que você fique curvado a ele, as suas teses? Pense nisso. Muito obrigado. Até o próximo.